Olá pessoal, eu sou Erivaldo Belezeira do canal EB Brasil Tem Jeito. Hoje eu estou aqui com o Coronel Soffner, candidato a vereador do PSL, pelo PSL, né? Pelo PSL, pelo São Paulo. E hoje nós vamos entrevistar ele aqui e saber qual que é as suas expectativas caso ele chegue aí à Câmara de Vereador da cidade de São Paulo. Prazer, Coronel, atendê-lo o meu pedido aqui. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho do senhor e até quando o senhor chegou aqui, como que foi? Para mim é uma satisfação muito grande, para mim é uma honra aqui estar contigo, Erivaldo, né, e todos aí os internautas também, uma satisfação muito grande, um grande abraço, né. Então, a nossa história começou lá em 1984, quando eu prestei o vestibular para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né. Eu sou lá natural de Marília, né, nasci em Marília, morei em Carapicuíba 16 anos. Aí sempre tive interesse da gente servir o nosso país, né? Servir uma organização militar. Sempre tive a vocação para ser militar. E prestei concurso para o Barro Branco, né? Quando então, em 1984, eu entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Lá nós fizemos 3 anos de nível superior, saí bacharel em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública e fui trabalhar em diversas unidades da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo. Principalmente aqui na capital, né? Trabalhei no Rio Pequeno, trabalhei em Pinheiros, no Itaim Bibi, trabalhei no aeroporto, trabalhei aqui no Campo Belo, trabalhei ali no Ibirapuera, trabalhei no Grajaú, trabalhei na Zona Sul, no extremo sul da cidade de São Paulo. E no comando de policiamento de trânsito eu tive a oportunidade de travegar aqui na cidade inteira no policiamento, né, de trânsito, porque eu era no 2º Batalhão de Trânsito, ele era responsável pelo policiamento aqui na Zona Sul e na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Então eu fiquei praticamente dos 32 anos de serviço que nós tivemos, eu fiquei 20 anos na atividade operacional propriamente dita, né. E aí em 2005, trabalhei também no Glicério, ali no centro de São Paulo, né, na aclimação. E aí depois em 2005 eu fui designado para ser oficial de ligação na Secretaria de Segurança Pública, na seção técnica de comunicação social, onde começou a minha vocação pela área de comunicação social. Depois nós fizemos aí os nossos cursos que nós temos que fazer para ser promovido a oficial superior da Polícia Militar, o mestrado e o doutorado. No mestrado eu falei sobre porta-vozes e no doutorado eu falei sobre comunicação integrada de marketing, né? E como tenente-coronel eu fui designado para comandar a cidade de Diadema, o 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, lá em Diadema, onde eu fiquei por 2 anos e meio comandando o batalhão, né? E aí fui para a reserva como coronel, fui candidato a vice-prefeito lá na cidade e depois assumi o cargo de secretário de Segurança Pública, Segurança Urbana lá na cidade, né? E agora estou pronto para novos desafios, Erivaldo, porque eu entendo que com todo esse gabedal que nós temos, a formação, o preparo, porque nós ralamos para chegar nesse último posto, né? A gente tem muito ainda a contribuir com a cidade, né? Contribuir com o nosso país, levando a nossa experiência, né? Com os nossos valores ao longo dos 30 anos, 32 anos. Servi o Exército também, né? O Exército Brasileiro lá em 1983, e aí depois eu prestei o concurso e aqui estou falando com você. Que legal, legal. Boa sorte, Coronel, boa sorte. Obrigado. Coronel, qual é o papel do vereador? Então, o vereador ele tem algumas atribuições importantes e específicas. Às vezes as pessoas confundem e acham que o vereador vai asfaltar a rua, vai consertar o buraco, né, vai fazer ponte, vai canalizar córrego. Isso não é uma atribuição do vereador. O vereador ele tem algumas funções específicas e importantes. A primeira delas é fiscalizar o executivo. Essa é a função do vereador, né? Agora, a função primordial, óbvio, é fazer projetos de leis, né, que melhorem a vida do cidadão, principalmente aqui paulistano, né, cada um na sua cidade. Saneamento básico, infraestrutura. Infraestrutura, plano diretor, saber qual é o futuro estratégico da cidade, porque a gente tem que ter pensamento estratégico também para saber o que nós vamos fazer ao longo do tempo, né? Agora, como que a gente pode fiscalizar o executivo? Através, obviamente, do programa de governo, né, da prefeita, e verificar se está tudo sendo executado naquilo que foi planejado na campanha para o governo, propriamente dito, por meio de 3 instrumentos básicos, legislações básicas, que é o PPA, Plano Plurianual,
que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, né? Que aí a gente vai verificando se os recursos estão sendo alocados no local certo, da maneira correta, né? Para que as políticas públicas venham a ser efetivamente concretizadas e melhorar a vida das pessoas, gerando oportunidade, renda, trabalho. Legal. Né? Agora, a função do vereador também é ouvir a sociedade, né? Por meio de audiências públicas. E saber onde estão os problemas para ir Saber atrás. onde está Né? o problema é receber. Agora, é claro, sempre haverá um problema ou outro de zeladoria que a gente pode dar o devido encaminhamento para os órgãos municipais competentes para se resolver os problemas. O fundão da vergonha, o povo reclama bastante. O senhor abriu mão, o partido abriu mão, como que o senhor... Vamos entender qual é a situação atual. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Isso daí é uma lei federal. Isso tem que ser discutido lá no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que decide nas eleições seguintes se vai ter ou não fundo partidário e fundo eleitoral. Aliás, são algumas coisas distintas que a gente tem que entender. Uma coisa é fundo partidário, outra coisa é fundo eleitoral. Então, qual a diferença entre um e o outro? Ora, o fundo partidário é aquele que é destinado para que os partidos políticos existam, né? Se há problema nos partidos políticos, é um problema de gestão de pessoas, né? Mas os partidos políticos eles são importantes para a democracia. Se nós pleiteamos um Estado livre, democrático, é importante que nós venhamos a ter partidos. Não perde o raciocínio do senhor, não. O que as pessoas não estou perdendo, é que eu vou explicar. O que as pessoas bastante reclamam, reclamam muito, é que hoje o fundo partidário, ou fundo eleitoral, é isso que eu fundo eleitoral serve até para pagar advogado de bandido corrupto do colarinho branco. Então, entendeu? Vamos concluir. Isso é inadmissível. Então, vamos concluir o raciocínio. E o outro é o fundo eleitoral, que é destinado justamente para o período de campanha eleitoral, né? Porque é importante a gente lembrar que você tem toda uma logística para fazer uma campanha, né? Agora, os partidos políticos hoje, o PSL não abriu mão. Não abriu mão por quê? Porque se abrir mão, né, o processo democrático é um equilíbrio de armas, né, vamos assim dizer, né? Se está aprovado na legislação federal, um partido usa e o outro não usa, né, teoricamente ele está em desvantagem, né? Então nós temos que ter um equilíbrio de armas, vamos assim dizer, né? E é o mínimo minimório, na realidade, que a gente está utilizando. Agora, é como se um partido tivesse trabalhando com um canhão, com um fuzil, e outro com uma espingardinha de chumbinho. Agora, isso tem que ser decidido lá no Congresso Nacional, que é o fórum adequado para se estabelecer se vai ter ou se não vai ter. Isso que a gente tem que fiscalizar, para que aí a regra do jogo ela está equalizada, entendeu? A partir do momento que ela está equalizada, todo mundo vai estar em igualdade de armas. Então vamos decidir de que forma que vai ser feito isso, né? Agora, tem outro detalhe, né? Ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, né? Agora nós temos que entender uma outra coisa. Como que vai ser feito essa forma? Vai ser feito então financiamento particular? Ótimo, sem problema nenhum. Mas de que forma que a gente tem que entender isso daí? Porque também tem que ter algum tipo de financiamento. Vai ser financiamento da onde? Das pessoas jurídicas, o Brasil já viu o que aconteceu, né? Das empreiteiras financiar, etc e tal. Agora, quem vai financiar o crime? Essa é a pergunta que a gente tem que colocar. O que é mais triste para a população é que falta educação, falta saúde, falta segurança. E quando você vê 3 bilhões de reais destinado para 50% de político corrupto, dói. Tá errado, dói na errado. população. Agora, é isso que a população concordo. tanto reclama e com razão. Concordo plenamente. Com razão. Mas isso aí tinha que ter se discutido lá, né? Tinha que ser discutido lá. Vamos discutir agora. Daqui 2 anos nós vamos ter eleição, novamente, em 2022, para eleger quem serão os representantes do povo no Congresso Nacional, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado Federal. Falar em Câmara dos Deputados, nós precisamos aproveitar o final do mandato do Rodrigo Maia, que vence em fevereiro, se eu não me engano. O próximo que entrar lá, nós vamos ter que pregar em cima, mas pregar em cima mesmo, por voto impresso. Cara, voto impresso, prisão em segunda instância é fundamental no Brasil. Fundamental. O que o senhor acha, coronel? Vamos lá. Aliás, já deixo aqui o meu voto de apoio para o capitão Augusto, presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados. O capitão Augusto foi meu aluno, deputado federal excelente, está fazendo excelente trabalho lá, um dos deputados mais avaliados, mais bem avaliados no Congresso Nacional,
deixo aqui o meu abraço, as minhas considerações, porque realmente essa é uma pessoa de valor e vai pautar tudo o que nós estamos necessitando, principalmente a prisão em segunda instância, né? Agora, com relação ao voto impresso, obviamente que o Brasil é um dos poucos países, se não o único, né, que está usando o voto digital, o voto eletrônico, mas eu vou ser sincero com você, eu trabalhei durante 3 anos, né, nas eleições de 2000, 2002 e 2004 como oficial de ligação no Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo. Pude ver a lisura, né, pude ver aí o empenho de toda a classe trabalhadora lá do TRE, dos juízes, dos promotores, dos funcionários públicos federais que lá trabalham, de toda a lisura para o processo eleitoral, todas as etapas que são determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, votação paralela, sorteio de urna, né, escolta com a Polícia Militar, daí a minha função de estar lá, justamente para agilizar naquele momento que eu estive lá, 2000, 2002, 2004, todo o policiamento necessário, toda essa logística necessária para essa festa democrática que é o dia das eleições, né? Tecnicamente, aí nós temos que verificar, mas eu posso afiançar, primeiro que a urna, ela não tem conexão com a internet. Ela não tem conexão com a internet. Não perde o raciocínio do senhor, não. É porque o povo, mais o povo reclama. Por que os países de primeiro mundo não têm as urnas eletrônicas? Ainda tem o voto impresso. Porque se você for procurar nos países, você vai ver na Venezuela, em Cuba, em Nicarágua, você entendeu? E nos países do primeiro mundo, como os Estados Unidos, como o Canadá, a própria França, né? Por quê? Então, aqui no TRE já vieram vários observadores internacionais para verificar o processo eleitoral do Brasil, que é um dos mais modernos, um dos mais ágeis e um dos mais eficientes no mundo. A questão aí de eventual fraude, né, eu entendo ser muito difícil. Não vou dizer que é impossível, tá? Eu entendo ser um pouco difícil, impossível não. Mas todo o processo, toda a minutagem, todas as etapas são rigorosamente analisadas, vistas pelas autoridades da Justiça Eleitoral e mais, com observadores internacionais. Quando eu estive lá, várias delegações internacionais, inclusive desses países, estiveram presentes no TSE e no TRE aqui em São Paulo. Isso daí eu pude presenciar porque eu estava lá, né? Agora, é uma questão de credibilidade, é uma questão de mudança de paradigma, é uma questão de se confiar no sistema, de ter-se credibilidade. É igual policiamento, né? Quando que você tem credibilidade no policiamento? Quando você vai precisar, é o momento da verdade, é quando você exatamente precisa da resposta e ela está lá. É uma questão de credibilidade, né? Então nós temos que entender dessa forma e te convido, né, até para fazer uma visita no TRE, posso falar lá, para você fazer uma visita, conhecer, né, para entender todo esse processo, talvez mude a sua convicção. A gente respeita, né, a opinião de todos, né, mas eu tenho que acreditar no sistema. Não só a minha visão, né, como a visão de várias pessoas. Aí 90% dos brasileiros pedem o voto impresso. É porque não conhece, né? É impressionante. Sabe, né? Eu acho que há muita desinformação nesse processo. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Está com quantos dias? Foi dia 3 as eleições. Hoje está com 3 dias. Então, se fosse no Brasil, já tinha resposta. Já tinha resposta. Como pode? Então, se é uma tecnologia, os países primeiro então, do mundo tinham que adquirir, não é? Então, mas é uma questão de cultura, é uma questão de credibilidade, né? Essas discussões elas foram feitas e colocadas lá quando começou-se as urnas eletrônicas. Esse é um processo que não veio assim goela abaixo e de uma hora para outra. Não, vamos colocar porque eu quero. Por quê? A gente costuma dizer na polícia por causa do R quero. Por quê? Porque eu quero. Não foi assim. Foi um processo lento, gradual, transparente, com todos os requisitos de segurança, tanto da parte de tecnologia, quanto também na parte dos processos implementados em todas essas etapas, né? Então, eu tenho tranquilidade para dizer, pode ter problema? Pode. Né? Até a Casa Branca é invadida. Coronel, nas eleições de 2018, a pessoa clicava lá 17, que é agora do atual presidente Bolsonaro, e dava 3 Haddad. Qual a explicação? A explicação é que tem que ter, sempre quando tinha algum tipo de problema na polícia, 3 letrinhas resolve. No nosso caso, IPM, Inquérito Policial Militar. Então, nesses casos, tem que ter o quê? Inquérito policial, para se apurar.
Cadê a resposta? Preciso ter a resposta. Eu não tenho juízo de valor para te informar daquilo que eu não conheço, do que de fato aconteceu. Agora, vamos apurar, a Polícia Federal está aí, todo mundo está aí, as coisas têm que acontecer e têm que ser esclarecidas. Beleza, vamos mudar um pouquinho. A Joyce Hasselman, tão baixa nas pesquisas. Por que você acha que ela está tão baixa nas pesquisas? Você acha que foi influenciada pelo desligamento com o presidente Bolsonaro? Ora, as pesquisas, primeiro a gente tem que saber quais são as metodologias utilizadas, né? Qual o critério utilizado, quem é que está fazendo as pesquisas, né? Eu estou andando aí na rua para cima e para baixo, a gente está vendo realmente que existem os prós e existem os contras, como qualquer processo eleitoral, né? Podemos vir a ter surpresas? Podemos, né? A eleição é uma caixinha de surpresas. Agora, obviamente, isso que aconteceu, eu não conheço os bastidores, não sei como é que é, o que de fato aconteceu, mas eu posso te afiançar, né? Dentre todos os que estão aí, realmente ela é uma pessoa, pelo que eu pude perceber até agora, nas nossas andanças. Estou até aqui, quero deixar um abraço também para o meu amigo Coronel Pederiva, que está aqui nos estúdios, né? Acompanhando as gravações, e nós estamos andando por aí. Então ela realmente é uma pessoa extremamente inteligente, dedicada, empenhada, com um caráter ilibado, né, até que se prove em contrário, como você está conversando aqui comigo também. Né? Ela só não foi inteligente em romper, com ele. Aí é uma questão, né, de índole que eu não posso entrar nesse mérito. Mas tem que fazer essa pergunta, não tem jeito. Não tem jeito, tem que perguntar, Coronel. Às vezes você está fugindo da resposta, mas eu tenho que perguntar, Não é questão de fugir, é questão de deixar o nosso ponto de vista, né? Cada um tem as suas convicções. Né? Mas o senhor não acha que se ela tivesse junto com o presidente, e o presidente abre a boca assim, olha, eu já tenho minha candidata para São Paulo, eu não ganhava de ponta a ponta? Né? Isso daí são cenários ideais, né? Que todo mundo tem aquele cenário ideal, o cenário real e aquele que se apresenta, né? Eu costumo dizer que política, ela tem algumas coisinhas que a gente tem que entender. Primeiro que é igual nuvem, cada dia está num lugar, as coisas mudam, como qualquer relacionamento humano muda, né? Outra coisa, um outro eixo importante dentro do que é política é relacionamento, é isso que nós estamos fazendo aqui, conversando, olhando no olho. Nós estamos fazendo uma campanha com muito pé no chão, né, com meus recursos particulares, né, pouquíssimo por sinal, não tenho estrutura que candidatos têm aí, né, mas eu tenho boa vontade, fé e dedicação e empenho, né. Então a gente sabe, eu prefiro parar, conversar 10 minutos com um cidadão na rua e saber realmente que ele me conhece e vai falar para alguém, do que eu ficar distribuindo panfletinho para todo mundo, alhures aí, sem saber quem eu sou. Né? Por isso que eu estou conversando, porque você é formador de opinião. Né? E isso é relacionamento. E terceiro, que é a arte de gerenciar a ansiedade. Política é isso. Quem sabe a gente não vai ter uma surpresa? Não sei. Com certeza, com certeza. Coronel, como os professores ganhar credibilidade e ganhar respeito na sala de aula? O que fazer? Porque hoje o professor, ele está mais preocupado de sair de casa, de não tomar cadeirada, ter facada na sala de aula, de que ensinar os alunos. O que acontece? Como eu disse para você, eu andei muito nessa cidade, né? Esses dias mesmo na campanha, estava no extremo da Zona Sul, no extremo da Zona Leste, aqui no centro da cidade de São Paulo. A gente acompanha, sabe, identifica, eu me identifico com as pessoas, né? E eu vou te dizer um negócio, minha mãe foi professora da rede pública estadual por mais de 32 anos, na década de 60, 70. Era uma autoridade dentro da sala de aula, né? Uma autoridade. Não está mais no nosso plano espiritual, né? Mas ela deixou exemplos. Professor, antes de mais nada, é um sacerdócio, como policial, como padre. Né? Só que naquela época ela era respeitada, né? Respeitada. E agora? Infelizmente, por isso que eu digo, né? Por isso que eu digo, nós temos que inverter, nós temos que transformar o círculo vicioso em círculo virtuoso, né? Mas a gente tem que entender a realidade do que está acontecendo nas periferias da cidade. Nós temos que entender o que está acontecendo, né, em alguns distritos dos nossos bairros, né, que infelizmente, né, houve uma ruptura dentro desse conceito, desse princípio da autoridade. Tinha um professor que deu aula para a gente, né, o saudoso Marcelo Fortes Barbosa, né, deu aula de Direito Processual Penal no Mackenzie para a gente. Ele dizia assim, a autoridade diminuída é a autoridade perdida. O professor, infelizmente,
perdeu a autoridade, perdeu o respeito. Perdeu a autoridade na sala de aula, infelizmente. Isso, qual que é o grande problema? O problema é do processo de controle social. Eu vou te dizer para você que nós temos 8 níveis de controle social, não vou me aprofundar, mas o primeiro é a família, o segundo é a comunidade, o terceiro são as escolas, o quarto é o conjunto de normas do nosso país, as leis estaduais, federais, prisão em segunda instância. Mas não adianta a gente fazer a prisão de segunda instância. Importante, mas a gente tem que investir na educação básica de qualidade. A gente tem que fazer com que as nossas crianças de hoje venham a ser aquele adulto consciente de seus direitos e suas obrigações. Quinto, são as polícias. Olha aí, ó. Falhou família, falhou comunidade, falhou escola, falhou conjunto de leis, caiu tudo no colo da polícia. Sexto, Poder Judiciário, Ministério Público, né, Ordem dos Advogados. Sétimo, o sistema penitenciário. E o oitavo, que às vezes não existe, que é a reinserção social do apenado. Aquele que cumpriu sua pena, que é reinserido dentro da sociedade. Qual é a expectativa que esse cidadão vai ter se sair do sistema penitenciário? Com essas máfias, com essas gangues que nós temos aí, que estão, infelizmente, e que nós temos que acreditar que o bem preponderar sempre sobre o mal, sempre. Sempre. Então nós temos que fazer com que... Não adianta a gente reclamar do que está aí. A gente tem que reclamar, a gente tem que fazer com que... O que nós vamos fazer como cidadão brasileiro para que tudo isso se modifique. Por isso que eu dou os parabéns para você. Você é entusiasta. Você está vislumbrando um país melhor, está contribuindo para um país melhor dentro da sua cidade, dentro do seu país, dentro da sua região. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que levar as nossas aspirações para que o mundo mude. Coronel, o senhor que foi da polícia por muitos e muitos anos, o que acontece aí quando pega um vagabundo, ladrão, bandido, cara com 14 anos, 15 anos, 16 anos, não pode mostrar o rosto. Aí o cara abaixa a cabeça, não tinha que pegar no pescoço dele, no colarinho da cabeça, levantar e mostrar a cara do cara para a sociedade? O que acontece? Isso vem da onde? Então, primeiro, o criminoso, o marginal, o bandido, ele não tem lei que cumprir, ele não cumpre lei. Quem cumpre lei somos nós, cidadãos de bem. Né? E isso tem que ser assim, importante. Né? Agora, o criminoso tem lá a moral dele que vai respeitar o código de ética dentro deles lá. Agora, e fizeram uma lei no Congresso Nacional proibindo essas coisas, a gente tem que respeitar o direito do cidadão. Eu entendo, entendeu? Mas, agora, a imprensa não pode mais agora mostrar quem é aquele condenado. Isso é ridículo. Mas foi aprovado pelo Congresso Nacional. Você, cidadão, você, cidadã, você colocou lá o seu representante que fez essa lei lá no Congresso Nacional. Por que nós temos que engolir? E outro problema sério, Erivaldo, a gente vê aí, a gente está na campanha, dando santinho, pelo menos para identificar, está aqui, ó, de 10, 7 não quer nem saber, mas nem fala obrigado. Não, é impressionante, isso é verdade. Fecha a cara. Isso é verdade, é impressionante. Eu não quero votar. Verdade. Bom, se você não quer participar do processo eleitoral, se a senhora não quer participar do processo eleitoral, você vai ter que engolir quem estiver lá. Com certeza. Aí chega em frente ao colégio eleitoral, baixa lá, pega qualquer santinho. Qualquer santinho, aquele lá pode matar o seu pai, a sua mãe, na fila do hospital, matar a sua filha, o seu irmão, na rua, entendeu? Por falta de segurança. Isso é triste, é lamentável, é verdade. Eu acho que tem que participar sim, principalmente os jovens. Por isso que eu falo, educação básica de qualidade. Eu defendo a tese que nós temos que ter no ensino fundamental, né, princípios básicos de ciência política. O que é um partido político? O que o vereador faz? O que um prefeito faz? Às vezes as pessoas esclarecidas, chegam aqui para mim, eu quero saber os seus projetos. Eu sou candidato a vereador, minha senhora. O senhor tem que saber quais são os eixos, quais são as bandeiras políticas que eu defendo. Então eu já estou falando de educação básica de qualidade, segurança urbana, mobilidade sustentável, respeito aos idosos, eficiência pública, tudo, entre outras coisas. Eu tenho 7 eixos de políticas públicas. É isso que eu vou buscar, é isso que eu vou defender. Se doutrinariamente falando, naquela visão que a gente tem que ter, eu vou fazer leis que estejam em sintonia com esses princípios que eu estou te passando, que eu estou passando para o senhor internauta,
para a senhora internauta. Legal. Qual vai ser a relação do senhor, se caso o senhor chega à prefeitura? A relação com o seus Poder colegas Executivo, né? Isso. Com o Poder Executivo, o vereador, né? O próprio nome diz, né? Na realidade, ele constrói leis, é o edil, né? Edil de edificar, de construir legislações importantes para o cidadão. Agora, seja lá quem for, quem estiver, a relação ela tem que ser importante, tem que ser respeitosa, e mesmo que seja de interesse público e for um interesse do cidadão, né? Nós vamos fazer um trabalho responsável com o Poder Executivo, com os secretários, mas principalmente ouvindo o senhor, ouvindo a senhora, ouvindo as partes que são importantes dentro da nossa sociedade. Beleza. Coronel, é o seguinte, entra prefeito, sai prefeito, como resolver a situação da Cracolândia? Eu sei que não vai ser um caso do senhor, mas o senhor vai ter a sua contribuição, né, para estar resolvendo aí esse problema que é Cracolândia. Ora, são coisas um pouco complexas, mas a gente vai tentar expor aqui algumas medidas que são importantes. Primeiro, o apoio do parlamentar a medidas do executivo para minimizar os problemas sociais causados pela droga. Agora, nós temos que lembrar que droga é um problema internacional, federal e estadual. A prefeitura tem uma missão muito importante no que diz respeito ao controle da desordem urbana. Então são os pequenos delitos, as pequenas permissividades que fazem com que as coisas vão degringolando com o passar do tempo, né? Então é uma barraquinha que vai lá na praça, daqui a pouco vem outra barraquinha, daqui a pouco tal, daqui a pouco a praça toda está tomada, né? É um flagelo social? É um flagelo social. Então nós temos aí medidas sendo implementadas pelo governo federal que vão resultar aí em progressos daqui para frente, né? Nós tivemos aí medidas muito importantes adotadas pelo governo federal, veio a pandemia, a gente já estava retomando o crescimento, estávamos numa curva de ascensão, né? Conseguimos aí uma medida muito importante que foi a reforma da Previdência, né? Que praticamente aquela previsão de economia aos 10 anos quase já foi toda consumida agora nesse 2020, que foi um ano perdido, né? Então nós vamos ter que nos reinventar e o Brasil vai dar certo, tenho certeza disso, né? Por isso que nós temos que também adotar políticas públicas para geração de emprego e renda, né? Hortas comunitárias, recompostagem orgânica e uma série de outras medidas de microeconomia que a prefeitura pode implementar e o parlamento, a Câmara Municipal, o vereador pode incentivar, fazendo com que a economia local se fortaleça. Aliás, esse é um dos eixos, né? Que é a integração e desenvolvimento regional, ou seja, fixar as pessoas no bairro, né? Para não ter grandes deslocamentos, né? É importante ter deslocamento, nós temos que ter eixos do viário importante, mas as pessoas moram no bairro. Sobre a Cracolândia, o senhor é a favor da internação obrigatória que pega aqueles viciados e leva para tratamento? Olha, são problemas sociais importantes que têm que ser abordados, né? Chega um determinado ponto que passou do ponto de equilíbrio, né? Houve uma grande descompensação. Essas pessoas, elas precisam de apoio, elas não têm capacidade de decidir sobre a sua própria vontade, né? Há necessidade, sim, de nós termos medidas eficientes, de relação com todas as forças da sociedade, o Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, né, Poder Judiciário, Guarda Municipal, Secretaria de Assistência Social, adotar todas as medidas de progressão do uso da força, né? Chegar assim de repente, não, vamos internar por internar, isso aí é complicado. Agora, vai ter um determinado momento em que o cidadão que infelizmente ali está, pelo flagelos das drogas, nós temos que, voltando para o problema federal, nós temos que continuar com os nossos planos, né, de reforço nas fronteiras. Prender também os traficantes por isso que ali atuam, né? Por isso que a prisão em segunda instância é importante, né? Agora, nós temos que fechar o fluxo de drogas, né? Agora, por quê? Porque essas pessoas, infelizmente, elas são vítimas desse flagelo, né, que é a droga SA.
no Não, mundo é inteiro. triste, né? Você Né? passa... Agora, vai ter um determinado momento, sim, que a internação compulsória ela se torna importantíssima para a solução dos pequenos problemas. É triste, né? É complicado. Outros problemas muito sérios que tem aqui em São Paulo também são os pancadões. Cara, como que vive aquelas pessoas ali de bairro? Cara, o barulho a noite inteira, o pessoal empinando moto, dando tiro, os caras vendendo droga, consumindo droga, é sexo, à luz do dia. É um problema sério. Aí a polícia chega, usou da força, bateu no meu filho, ai, é lamentável. Então, a integração que tem que existir com o governo estadual e o governo municipal. Como é que nós atuávamos, principalmente em Diadema? Uma integração entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Agora, quando eu fui secretário de Segurança Urbana lá em Diadema, que lá se chama Defesa Social, houve uma reforma legislativa que foi a alteração do Código de Postura do município. Isso daí esse projeto passou pela nossa secretaria e eu propus, e foi aprovado pela Câmara dos Vereadores lá em Diadema, o aumento das prerrogativas para a Guarda Municipal. Porque você sabe que para a gente fazer uma autuação num estabelecimento irregular que está funcionando, a Guarda não tem essa prerrogativa. Porque depende do agente vistor, que é aquele fiscal de uma determinada secretaria, que tem que estar lá na madrugada, requisitado. Quem que está 24 horas por dia na rua? É a Guarda Municipal. A Polícia Militar, a Guarda Municipal tem que ter esse poder de polícia se o agente vistor não estiver lá no local. Isso foi aprovado em Diadema. Eu quero trazer essa proposta aqui para São Paulo, aumentar a prerrogativa do poder de polícia da Guarda Municipal dentro das suas atribuições constitucionais, principalmente se o agente vistor não estiver ali no local naquele momento, passa a ser uma prerrogativa da Guarda Municipal fazer a autuação, a apreensão de som, de equipamento, não só do veículo, mas principalmente do estabelecimento comercial que está fomentando o pancadão. Essa autoridade só tem o policial militar? Não. O guarda, não? A Guarda Municipal, ela tem prerrogativas dentro da sua hierarquia, dentro do seu funcionamento, né? Principalmente, por exemplo, a autuação de sons de veículos irregulares, dentro do Código de Postura do município, diferente da autuação do Código de Trânsito Brasileiro, né? Que aí é uma atribuição da CT, uma atribuição da Polícia Militar, alguns municípios têm convênios com as guardas municipais, mas a Guarda Municipal, por exemplo, não tem a prerrogativa de interditar um estabelecimento comercial irregular que está funcionando na madrugada. Só passa a ter se tiver lei do município que atribua essa função para a Guarda Municipal. Essa é a diferença entre o poder de polícia e o poder da polícia, são coisas distintas. O poder da polícia, seja ela qual agência for, só existe se tiver poder de polícia, que é a lei que atribui competência para um determinado policial agir em nome do Estado. Entendi. Outra coisa que a população também reclama bastante é os saidões, né? Natal, Dia das Mães. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor concorda que a Suzana von Richthofen, Dias das Mães, sai para comemorar Dia das Mães, sendo que ela assassinou o pai e a mãe junto ali com o namorado? Então, mais uma vez, uma prerrogativa do Congresso Nacional, né? Mas o parlamentar do município, o vereador, ele tem condições de repercutir essa sua indignação junto aos seus pares lá no Congresso Nacional para que haja uma reforma na lei de execução penal, né? Porque vamos parar com o cinismo, né? Faz de conta que eu mando, faz de conta que você obedece, né? Vamos jogar a regra certa, né? Então, na realidade, é muita mamata para quem está querendo burlar o Estado, né? Agora, com o famoso nhonho, né, o tal do Botafogo, na lista de propina da Odebrecht, o senhor Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que não pauta nada, que adianta? Não adianta nada. Ele senta em cima dos objetivos dos brasileiros. Vai adiantar o quê? Olha, o projeto de lei é enviado para lá, só que lá ele senta a bunda gorda em cima e não faz nada. E aí? Então nós temos que fazer o seguinte, já deixo aqui a minha proposta, né? Se não tá bom, tem que mudar. Tem que mudar. Então vamos colocar lá o Capitão Augusto, deputado federal aqui da região de Ourinhos, do estado de São Paulo. Vamos colocar o capitão que entende de polícia, que entende, que tem capacidade de pautar aquilo que você precisa. Fomente aí os seus parlamentares para nós elegermos como presidente da Câmara o Capitão Augusto. E serve para a população ali, né, do Rio de Janeiro,
que o senhor Rodrigo Maia é do DEM do Rio de Janeiro. Esse cara não merece o seu voto. É um absurdo o que esse cara faz, é um absurdo. Agora, o que ele vai fazer, né? Ele vai pautar uma coisa lá do, tipo, vamos lá, igual o Batoré, né? O Batoré do Senado, né? O senhor Davi Alcolumbre. Se ele pautar ali um impeachment do senhor Rodrigo, como é o nome dele? Gilmar Mendes, né? Que é o rei do habeas corpus, né? Se ele pautar, vai lá um secretarinho do senhor Gilmar Mendes e fala, olha, o ministro lá falou que amanhã vai trabalhar também naquela condenação do senhor. Quer dizer, coronel, é um com rabo preso com o outro. Fica difícil, o país não vai pra frente desse jeito. Eu fiz questão, né, porque a Rede Globo é contra o atual governo do presidente Bolsonaro. Quando o senhor William Bonner, né, anunciou Bolsonaro é o 38º presidente do Brasil, eu falei, graças a Deus, agora o nosso país vai melhorar. Negativo. Tudo que o cara faz lá derruba, vai lá derruba. Não adianta. Uma durinha só não faz verão, foi aquele caso que o senhor falou. Falar, né? Política é a arte do relacionamento. Mas nós temos que saber o que está atrás dos bastidores, né? Nós temos que saber o que acontece nos bastidores. E às vezes nós, né, meros mortais, né, não sabemos o que acontece nos bastidores. Por isso que a atuação do parlamentar, ele tem que ser pautado pela transparência, né? O que eu falo aqui para você, eu tenho que falar aí para o senhor, né? Eu tenho que falar aí para a senhora, né? Porque não é nada oculto que um dia não será descoberto. O senhor tem conversado com a Joyce? Isso é do mesmo partido dela? Tenho conversado a respeito da vacinação obrigatória da Sinovac. O senhor tem conversado com ela a respeito disso aí ou não? Não, a gente às vezes não tem oportunidade de se falar muito, né? Talvez como parlamentar e como prefeito. Mas o senhor acha que ela é favorável ou contra? Então, talvez como parlamentar e prefeito eleito, nós vamos conversar bastante, com certeza, né? Agora, essas coisas assim, que entendeu? É cenoura para coelho tomar conta, a gente tem que ter um pé atrás, né? A gente tem que ter um pé atrás. É igual na área da informática, né? Aparece um vírus de computador, daqui a pouco aparece alguém que solucionou um programa de computador que resolve o problema daquele vírus, né? Então nós temos que entender com muita cautela todo esse processo, né? Até tem um meme aí, né, que está circulando nas redes. Se a Betinha tomar, eu também tomo, né? Se referindo à vacina de Oxford. Eu também vou tomar. Se a Betinha tomar, com todo respeito, né? A rainha da Inglaterra, obviamente, que a gente tem que ter, mas é o meme que está circulando aí, né? Só lembrando a vocês aí que estão nos assistindo aqui agora, com o Coronel Sofner, né? O ciclo menor da vacina foi da cachumba. Sabe quantos anos, pessoal? 4 anos. 4 anos. Como com 6 meses, essa vacina chinesa aí, né? É de suspeitar, ó, tipo, ó, eu mando a doença e também tem a cura. É de ficar... Não, fala a verdade, né? Eu tomo depois que o João Dória tomar. Eu vi aí aquele dia, no último domingo passado aí, né? Pessoal com a injeçãozona grandona, entendeu? Furando a bunda do Dória lá, Cara, é até engraçado, né, cara? É engraçado. Isso aí tem interesse, não tem, coronel? Infelizmente, né, a gente tem que entender que o interesse econômico sempre pauta, infelizmente, no mundo, né? Não importa aí se é o capitalismo ou se é o comunismo transvertido de capitalismo, né? Agora, nós temos que entender o seguinte, é um problema sério que está acontecendo no mundo, né? Nós temos que dar crédito à ciência é realmente a autoridade máxima, mas nós temos que entender também, né, que existem etapas, né, que são processos biológicos que não é superado no tapetão, entendeu? Processo biológico. Se você vai fazer um exame, né, para diagnosticar qualquer tipo de doença, por exemplo, exame de sangue, você coloca lá, né, naquele disco ali, para saber se está aumentando a cepa de bactérias. Elas têm um tempo para se multiplicar, né? Claro que vírus é um problema diferente de bactéria, para se identificar uma infecção, são coisas distintas, né? Mas existe um processo, etapas biológicas que a ciência entende como é que é o processo. Com relação ao tempo, dependendo do número de voluntários, dependendo do número de profissionais empenhados, é igual um projeto, né? Se eu tenho que fazer alguma coisa num prazo menor, eu tenho que alocar mais recursos para que esse projeto seja executado. Então,
Até pode ser que haja um encurtamento, porque o mundo inteiro está empenhado para nós chegarmos no denominador comum e identificarmos a cura por meio de uma vacina, que é só a vacina que vai resolver esse problema, né? Agora, existem certas etapas que não adianta você colocar 30, 40, 1 milhão de cientistas, porque depende do processo biológico que é independente da vontade do homem. Eu só sei que o país que cresceu o seu PIB só foi a China. Só. Mandou a doença e está vendendo a cura. Essa é a grande realidade. Nós temos que ficar esperto. Eu vi isso aí em Apocalipse. Em Apocalipse eu vi isso aí, entendeu? O dito cujo lá, primeiro ele ganhou a sua confiança. Depois, se você não recebesse a marca dele, você não entrava em supermercado, você não entrava em farmácia, você não entrava em açougue. E aí? Você vai morrer de fome? O que você vai fazer? Você tinha que aceitar a marca do condenado. Então é complicado. Complicado, eu sou completamente contra isso aí. Contra. O bem sempre preponderar sobre o mal. Se tiver uma educação de conscientização, eu fico quieto. A população tomar ali, ter vontade de ali tomar. Eu mesmo, vou lá para a filha tomar. Eu costumo falar besteira. Eu não tomo essa vacina nem amarrado pelos ovos. Não tomo de jeito nenhum. Eu não tomo porque não é confiável. E também não tem eficácia nenhuma e não é comprovada pela nossa Anvisa. Por enquanto. Né? Por enquanto. Então, vamos ver. Coronel, fala um pouco aí do número do senhor pro eleitorado aqui de São Paulo, ó. Ele vai falar aí o número dele aí, ó, entendeu? Tá aqui, ó. Sofner, Coronel Sofner, 17007. É da base da Joyce, hein, pessoal? É da base da Joyce. Beleza. Bom, vamos agora para o 7. O importante é saber das atribuições, né? E da nossa história de vida, o que nós fazemos, o que nós podemos ainda fazer, né? Sim, eu gosto da Joyce, você fala assim, mas eu gosto da Joyce. Ela é sincera, completamente é uma educada, pessoa maravilhosa. Inteligente. Se ela chegar, eu desejo boa sorte para ela. Vamos agora para os 7 eixos de política pública. Educação básica. Ora, criança tem que estar na escola, tem que aprender e tem que sair de lá com a perfeita noção daquilo que foi ensinado. Tem que saber fazer conta, tem que saber ler e escrever, tem que interpretar texto e tem que passar de ano. Entendeu? E tudo que for feito para nós termos uma educação básica de qualidade, eu vou aprovar. Né? Cidadania, princípios de ciência política, respeito aos nossos símbolos nacionais, respeito às autoridades, respeito à nossa pátria, respeito aos nossos valores, respeito às diferenças, respeito ao ser humano. Legal. Segurança urbana. Segurança urbana, integração entre as polícias. É importante que a guarda seja integrada com as polícias. É importante que tenha tecnologia. É importante que nós venhamos a valorizar você, profissional de segurança. Todas as iniciativas que for no sentido de valorizar o guarda municipal na nossa cidade terá meu apoio. Valorização do idoso. O idoso é aquele que construiu o nosso país. O idoso é aquele que nos ensinou. O idoso é aquele que tem experiência de vida. O idoso é aquele que precisa de saúde. O idoso é aquele que precisa de respeito. Portanto, todos nós um dia seremos idosos e é dever e obrigação respeitar os idosos, mesmo que, às vezes, não haja a recíproca. Eu vou te contar uma historinha só rapidinho. Outro dia eu estava lá na lavanderia, chegou uma senhora idosa. Falei, minha senhora, está aqui meu cartão, sou candidato. Mais um que vai roubar? Eu falei, minha senhora, eu vou respeitar, a senhora não me conhece, mas eu vou respeitar pela idade que a senhora tem. Mas o idoso também tem que ter essa consciência. A gente não pode chegar e chamando os outros de ladrão sem ao menos conhecer a pessoa. Né? Então, nós temos que dar toda a atenção necessária aos idosos, porque eles são os nossos alicerces. É o nosso avô, é o nosso pai, é aquela pessoa, aquela senhora que trabalhou, que nos colocou no mundo, e nós temos que ter respeito por essa pessoa. Candidato, já viu aquele ditado? Os bons pagam pelos ruins. Exato. Infelizmente, né? Vamos lá, cultura como forma de inclusão. A cultura ela tem que ser fomentada para novos talentos. Novos talentos. Então, a cultura é uma forma de gerar emprego e renda, porque por meio da cultura nós temos toda uma cadeia de produção, né, que está empenhado para fomento da cultura.
né? Então é o camarada do som, é o camarada do áudio, é o camarada da iluminação, é o cara que faz o figurino. É toda uma cadeia produtiva importante. Nós temos que fomentar a cultura, principalmente os novos talentos. A Lei Rouanet nos governos passados era para os figurões, né? Não. Caetano Veloso, Claudinha Leite, Ivete Sangalo. Tem que ser para aqueles que estão começando, a oportunidade de gerar novos talentos. E temos que fomentar a cultura daqueles que estão nos diversos bairros de São Paulo. Legal. Eficiência, candidato. Eficiência é um dos princípios constitucionais. Além da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, nós temos que ter eficiência. Fazer mais com menos. No meu gabinete vai ser assim. Legal. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana é fundamental. Lanço aqui a bandeira dos VLTs em São Paulo, veículo leve sob trilho. Uma das únicas metrópoles do mundo que não tem VLT. É um intermediário entre o metrô e o intermediário entre o ônibus. Importante. E o desenvolvimento sustentável. Você que vai trabalhar de bicicleta, você vai tomar banho aonde? Quando você chega no escritório, quando você chega no seu local de trabalho. Lei municipal permitindo e exigindo que as novas construções e um prazo para adaptação, nós tenhamos vestiários nas principais fábricas e, enfim, pontos de trabalho para a pessoa poder se locomover de bicicleta. Legal. A última, integração de desenvolvimento regional. Integração ela é fundamental. Nós temos que fixar, e as políticas públicas são importantes dentro desse contexto, as pessoas no bairro, né? Nós moramos nos bairros, né? Nós moramos aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui na região da Praça da Árvore, na região de Jabaquara, Moema, Ipiranga. Nós convivemos aqui, né? Mas a cidade é uma só. A cidade é uma só. Então, nós temos que ter esse fomento para o desenvolvimento regional, gerar emprego e renda no bairro, identificando as características e peculiaridades locais do bairro, mas a cidade também tem que ter integração com o governo estadual, com o governo federal, para que nós venhamos a ter mais oportunidades na geração de emprego e renda. Legal. Esse foi o bate-papo com o candidato a vereador por São Paulo, PSL. PSL 17007. Coronel Soffner. É isso, né? Para você que está chegando agora, meu nome é Irivaldo Belezeira, do canal EB Brasil Tem Jeito. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, já deixa seu comentário aí também. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade também. Valeu.